Olá, boa noite a todos. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma live Jus Desportiva do IBDD. Meu nome é Renato, sou coordenador regional do Instituto aqui em São Paulo e hoje eu tenho o grande prazer de receber um grande amigo e um profissional extremamente competente e gabaritado, que é o Dr. Pedro Van Bier, lá de Curitiba, que inclusive é coordenador regional de lá e membro filiado ao IBDD. Para quem não conhece, e também para aqueles que já conhecem, a nossa coluna Jus Desportiva do IBDD é publicada todas as segundas e quartas no site do Instituto, e às terças e quintas nós fazemos essa live, que é justamente o objetivo de hoje, que tem como condão poder bater um papo mais descontraído, informal, com um autor do artigo que foi publicado, até para a gente conseguir entender com um pouco menos de formalidade qual foi a mensagem que ele quis transmitir com o artigo que foi publicado. O Pedro Van Bier, que eu vou apresentar devidamente depois, escreveu um artigo muito interessante sobre a prorrogação ou renovação contratual dos atletas de futebol e o conceito destes dois instrumentos utilizados na Lei Pelé e no Código Civil. Faz uma conceituação e diferenciação das suas definições e também de que forma pode influenciar na indenização por formação dos atletas, que é prevista na Lei Pelé. Então, sem mais delongas, eu vou convidar aqui o Pedro para entrar comigo na conversa e aí a gente pode iniciar o bate-papo. Pedro, seja muito bem-vindo, é um enorme prazer tê-lo aqui conosco e eu tenho certeza que vai ser um encontro muito produtivo e leve o nosso bate-papo. E aí, meu caro, tudo bem? Fala, Renato. Beleza, cara? Boa noite para todo mundo que está assistindo aí. Obrigado pela oportunidade. Agradecer sempre ao Léo, né, Andreotti, presidente do nosso querido Instituto Brasileiro de Direito Esportivo. E vamos trocar uma ideia a respeito do tema. Com certeza, Pedro. E eu estou muito feliz de estar aqui com você, é um grande amigo. Muitos jogos de São Paulo Futebol Clube, no calor, no frio, enfim, é muito bom poder conversar com você de novo e saber que você está bem, apesar da distância. E até a nossa live permite, né, que a gente tenha bate-papos mais leves, descontraídos aqui, por mais que a gente esteja vivendo esse período de pandemia. Queria já deixar o abraço a todos os nossos coordenadores, diretores que estão presentes aqui na live de hoje. Deixar um grande abraço para o nosso presidente Léo Andreotti, que está aqui presente, ao Luiz Roberto Martins Castro, ex-presidente do BDD, que também está aqui online, a Júlia Gelli, a Mariana Chameletti, enfim, todo mundo que nos ajuda muito no dia a dia na coordenação do Instituto e colabora demais para que as coisas possam acontecer por aqui. Então, pessoal, só para a gente seguir com o bate-papo, hoje a gente vai conversar com o Pedro Van Bier, que é advogado intermediário de atletas e um grande amigo também que o Direito Desportivo me deu e o esporte. Ontem a gente publicou no site do IBDD o artigo de sua autoria, que é justamente sobre a prorrogação ou renovação dos contratos dos atletas de futebol, e a linha tênue que existe entre esses dois conceitos, porque pode haver uma confusão no momento da realização dessas alternativas que a Lei Pelé prevê. E de que forma ainda que esses instrumentos podem influenciar na indenização por formação dos atletas. Então, Pedro, vamos dar início ao bate-papo. E eu achei muito interessante o seu artigo, porque além dele abordar a questão teórica, que inclusive faz ali um paralelo com o direito civil, o direito administrativo, traz conceitos previstos no Código Civil e também de autores do direito administrativo, você traz uma questão prática, né, para tentar explicar para o leitor de que forma, de fato, a sua teoria poderia ser vista no dia a dia de quem milita no direito desportivo. Então, levando em consideração até um pouco daquele caso prático que você trouxe e trazendo um pouco da sua vivência na sua empresa, né, o Health Sports, vamos supor que chegue um atleta para você no escritório apresentando um contrato de formação, um primeiro contrato profissional, te questionando, né, qual que seria a melhor alternativa ali
entre os conceitos que você traz de alteração contratual, seja por uma prorrogação ou renovação. Então, o que eu queria é que você explicasse um pouquinho do seu artigo para a gente de uma forma sucinta, objetiva, para depois a gente explorar com um pouco mais de detalhes, e passasse para a gente a diferença de conceitos, então, entre uma prorrogação contratual e uma renovação, e qual foi a problemática que você buscou transmitir no seu artigo para os nossos leitores do BDD. Então, fique à vontade, a palavra é sua, e muito bom falar com você de novo. Igualmente, Renato, igual você falou, um grande amigo, né, que o Direito Esportivo, que o esporte me deu. Fomos em muitos jogos de São Paulo, lá no Morumbi, juntos. Até te agradeço publicamente agora por isso, pela companhia, pela disponibilidade de sempre. Então, na verdade, o que a gente tem que estar sempre pensando, né, nós que atuamos dentro do direito esportivo, né, representamos aqui uma entidade, né, um instituto já de vários anos e muito importante dentro do direito esportivo brasileiro, é que o direito esportivo ele não está isolado. Né? Ele não está isolado das outras áreas do direito. Ele está em constante contato, né? Emprestando conceitos, emprestando até, muitas vezes, normas de outras áreas do direito. Né? Então, quando às vezes o próprio direito esportivo não tem conceitos que não abarcam uma determinada situação, não tem problema nenhum a gente ir para outras áreas, né? Tentar buscar como que esses conceitos são trabalhados em outras áreas do direito, para a gente tentar aplicar isso no direito esportivo. E foi justamente isso que me motivou a estudar esse tema. Né? Na verdade, o caso concreto que me incentivou a estudar esse tema foi o caso do zagueiro Robson Bambu, agora, que foi vendido do Atlético Paranaense para o Nice. Né? Tinha uma disputa na CNRD entre o Santos, ele e o antigo clube que era o Atlético Paranaense, né? Os casos da CNRD são sigilosos, né? Mas aquilo que eu tive acesso pela imprensa, né, porque ficou público, deu para depreender que foi um caso justamente em que não se soube, ou, né, enfim, em que não se tinha certeza, em que se discutiu, né, na CNRD se um documento que ele assinou com o Santos, no final de 2017, se eu não me engano, era uma renovação de contrato ou uma prorrogação, né, com alteração salarial, enfim, com outras mudanças. Né? Então eu busquei, e isso, né, foi um leading case, foi o primeiro caso relacionado a esse tema em específico com que a CNRD se deparou. Né, e ela acabou decidindo favoravelmente ao Santos. Né? Portanto, considerando que aquele documento que o zagueiro, que o Bambu havia assinado com o Santos, né, após já ter assinado seu primeiro contrato profissional, não era uma renovação, e que, portanto, o Santos teria ainda o direito de renovar o seu contrato, quer dizer, não, agora, nesse caso seria a preferência, né, que é o segundo, a preferência de renovar o seu contrato e que ela não foi exercida quando o atleta acabou indo para o Atlético Paranaense. Né? Então, a CNRD deu ganho de casa para o Santos, demonstrando que, mesmo a gente não tendo tido acesso aos autos, né, aos argumentos que os julgadores da CNRD usaram, ficou claro que essa foi a conclusão. Né? Então, nesse caso, eu procurei algumas outras áreas do direito que pudessem me ajudar, né, na conceituação desses termos, porque no estatuto, no regulamento da CBF, no RNR-TAF, né, o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas, nos artigos 19, 20 e 21, eles têm lá, né, eles falam da prorrogação, da alteração e da renovação, mas a conceituação ela é tecnicamente muito rasa, muito fraca. Né? Então, com certeza, isso trouxe problemas nesse caso do Bambu, e com certeza agora os representantes de atletas, os departamentos jurídicos vão tomar mais cuidado com relação a isso. Então, você perguntou como que eu faria caso um atleta nosso, né, na nossa empresa, passasse por uma situação dessa. Olha, eu confesso que até acontecer esse caso, era uma coisa que era difícil de você pensar que poderia acontecer. Né? Por isso que chamam de hard cases, né? É um caso que você não tem uma solução até o momento em que aconteça. Né? Você se depara com uma coisa que nunca aconteceu antes e você tem que, com base em princípios, né, mais amplos e conceitos mais amplos do direito, dar uma decisão. Então, hoje, agora que eu pude estudar um pouco melhor sobre essa situação, eu acho que a tratativa, na hora de você renovar um contrato, assinar um contrato
principalmente nesses casos em que é um atleta formado na base, em que tem toda essa questão da indenização por formação, né, que quem sabe, no artigo 29 da Lei Pelé, traz certinho como tem que ser, né, o direito que o primeiro clube formador do atleta tem de assinar o primeiro contrato profissional e depois a preferência na primeira renovação, né? Nesses casos específicos, a partir de agora, os representantes dos atletas vão ter que tomar muito cuidado no momento das tratativas para ter certeza se aquilo que eles estão falando se trata de uma prorrogação ou de uma renovação. Tá, mas por que isso tem tanta relevância? Não é só o nome, né? Não seria... O que muda tanto? É justamente nessa questão da indenização por formação, né? Se o atleta já tem o primeiro contrato profissional, o clube dele é formador, certinho, tem lá o certificado de formador da CBF, né? Tem lá, o clube é formador no sentido estrito da palavra, e não apenas um clube que forma jogadores, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com a utilização desse termo também. O clube já exerceu o direito de assinar o primeiro contrato profissional, e durante esse contrato, o clube chama o atleta para aumentar seu salário, para estender o prazo. E aí, esse aumento de salário, essa extensão de prazo, eventualmente alguma outra cláusula também que eles alterem, no sentido de comissão, enfim, tem N coisas que você pode alterar no contrato de atleta. Essas alterações, o que vai dizer o que essas alterações foram? O nome que é dado ao contrato ou aquilo que efetivamente elas representam? Né? Então, o conceito que eu trouxe do direito administrativo, e que eu achei extremamente útil, que a analogia ficou perfeita para esse caso, foi um conceito de um texto do Marçal Justin Filho, no artigo do Jota, em que ele fala, claro, da área dele, né? Contratos administrativos, contratos de, enfim, prestação de serviço e tudo mais, de concessão de serviço, perdão. E ele diz que o termo prorrogação contratual está sendo utilizado com dois usos diferentes, para dois fins diferentes, só que com o mesmo termo, o termo prorrogação contratual, sendo que pode significar duas coisas diferentes em duas situações diversas. Né? Então, ele faz uma divisão. A prorrogação, hífen, ampliação, e a prorrogação, hífen, renovação. Renovação, então, Isso, a prorrogação, ampliação, prorrogação, renovação. A prorrogação ampliação seria uma mera prorrogação de prazo, né? Sem muitas mudanças dentro do contrato. Né? Claro, e ele até disse isso no texto, e eu usei isso na minha coluna. Isso comportaria, até está entre aspas, né, no texto dele, eventuais ajustes. É uma coisinha ou outra que você pode ajustar ali, uma cláusula ou outra. Agora, você não poderia mexer no corpo todo do contrato. O outro conceito seria a prorrogação-renovação, que aí sim estaria se falando de um novo vínculo contratual, de uma nova relação jurídica, né? Em que se extinguiria a relação anterior e passaria a viger uma nova. E aí sim você poderia você teria mais espaço para alterar outras cláusulas, né? Para você dar uma nova cara para o contrato. É claro que o objeto do contrato permanecerá o mesmo, mas às vezes, né, forma de pagamento, enfim, N situações que poderiam ser mais alteradas. E eu compactuo do entendimento dele. Né? Então, por exemplo, se o clube me chamasse para prorrogar o contrato do atleta e em meio às tratativas ficasse combinado que o salário dele ia ser quintuplicado, que ele teria cessão de direitos econômicos para o atleta, que ia aumentar o auxílio moradia, que ia botar gatilhos de salário, bônus por convocação para a seleção brasileira. Isso, na minha visão, altera muito o contrato, altera muito as condições do contrato. E já teria que ser tratado como uma renovação. Só que, infelizmente, os conceitos que a gente tem no regulamento da CBF e que não temos na Lei Pelé, não trazem essa diferença. Né? Então, nesse caso do zagueiro Robson Bambu, por exemplo, o que eu imagino que tenha acontecido e que justamente trouxe toda essa confusão, e se você consultar no sistema ali da CBF, isso para todo mundo. Né? Dá para ver que o nome do documento que ele assinou é prorrogação com alteração salarial. Né? Então, na visão do clube, ele não estava exercendo a preferência de renovação. Portanto, ele teria ainda a possibilidade de exercer essa preferência mais para frente. Só que, provavelmente, na cabeça do jogador e dos representantes dele,
isso já teria sido a renovação de contrato. E, portanto, o Santos não teria uma terceira possibilidade, né? Porque já teria esgotado. Então, ao final desse contrato, ele já poderia assinar um pré-contrato com outro clube e se transferir sem essa condição. Então, é isso a temática do artigo que eu queria trazer. Espero que tenha ficado claro. Claro, não, ficou super claro, até explicou de uma forma bem didática e até o que a gente busca é justamente nesses encontros é sair um pouco do juridiquês e passar um pouco da É, nossa prática do dia a dia para é, tornar o papo até um pouco mais leve, né? é verdade. Então, Aproveitar só também eu acabei não respondendo a tua pergunta, né? Eu falei e não respondi. O que eu faria se um atleta nosso da empresa tivesse com um problema, com uma situação dessa pela frente? Né? Eu iria sentar com o executivo do clube e falar, ó, o que a gente está buscando alterar aqui? Ah, não, a gente vai reajustar o salário aqui dele em R$ 1.000 e vamos prorrogar o prazo do contrato dele por um ano. Aí é uma prorrogação. Aí Uhum. eu não posso dizer que isso é uma renovação. Porque sim, são ajustes pequenos, são eventuais ajustes, né? Agora, se fosse feita uma proposta de quintuplicar o salário, de ampliar o prazo de contrato em mais 2 anos, aí na minha visão, de acordo com aquilo que eu li, fui atrás, teria que ter não só a roupagem, mas também o nome, né, de renovação contratual. Aí seria a preferência de renovação do artigo 7º do 29, então. Exatamente, do inciso, do parágrafo 7º, do parágrafo 7º do 7º, artigo isso, 29. exatamente. Exatamente, exatamente, Exatamente. exatamente. Aproveitar aqui que a gente conseguiu concluir esse primeiro tópico, tem que mandar os abraços a pessoas especiais que estão aqui acompanhando a gente. Consegui ver o nome da Luísa Leal, Cristiano Possídio, a Luísa Baldan, o Dilson Pereira, também advogado do Vitória, o Rafael Cobra, grande craque de Santos, inclusive está acompanhando a gente aqui, elogiou a nossa Cobra, presença de hoje. A cobra Solange fenômeno. Guerra, fenômeno, fenômeno, baita advogado, grande amigo também. A Gabriela Souza, Fernanda Meirelles, Ana Carolina Teixeira, Adri Hassen, enfim, tá todo mundo aqui acompanhando a nossa live. E isso que é mais legal, porque a gente conta com um público jurídico e conta também com muitos familiares, amigos que estão aqui interessados e prestigiando o nosso trabalho de hoje, né? Inclusive, já que você explicou tão bem a questão dessa prorrogação e renovação contratual e conseguiu diversificar, você consegue pontuar para a gente quais critérios objetivos poderiam ser verificados para você conseguir determinar o que é um e o que é outro, efetivamente? Então, isso na verdade seria uma proposta minha, né? Até um pouco ambiciosa, né? Afinal, quem sou eu para propor alterações no regulamento? Mas se isso fosse um ponto de discussão, né, em reuniões da CBF, enfim, de quem tiver que ser, eu pensaria exatamente isso que você falou, em definir critérios objetivos, para que você possa olhar para aquilo que você está fazendo e falar, ó, isso aqui é uma renovação, isso aqui é uma prorrogação. Não teria que ver, mas, puxa, o que a parte quis? E aí até vem a questão do direito civil, que eu trouxe bastante no artigo. Qual que era a intenção das partes, né? A boa-fé, aquilo que as partes tinham como intenção vale mais do que aquilo que saiu no contrato, né? Então, na minha opinião, isso só traz mais dificuldade de você conceituar e delimitar os termos, né? Então, por exemplo, faria, ó, se o aumento salarial ultrapassa os 50%, aí tem que ser o instrumento que tem que fazer isso, tem que ser uma renovação. Agora, se o aumento salarial é de 20%, de 30%, aí tudo bem, faz por meio da prorrogação, não tem problema. Né? Ou, por exemplo, ou uma quantidade de cláusulas. Né? Se vai alterar 10 cláusulas, tem que ser uma renovação. Se vai alterar 3, pode ser uma prorrogação. Ou talvez pelo teor das cláusulas. Ó, se vai alterar a cláusula de cessão de direitos econômicos, estou dando um exemplo, estou pensando alto aqui. Uhum. Não Sim, dá, sim. não dá para ser por prorrogação. Né? Se quer mexer nessa profundidade no contrato, tem que ser por renovação contratual. Né? E aí, isso vai ser muito mais pensado. Né? Na hora que tiver que fazer isso, tanto a parte do clube, né, os executivos, o departamento jurídico do clube, quanto o representante do atleta, vão pensar, bom, será que vale a pena, né, eu já aumentar tanto o meu salário? Né? Ou o clube falar, pô, será que a gente já... Enfim, né, isso vai ser muito mais pensado para justamente não dar todo esse problemão aí que deu no caso do Bambu e certamente já teve muitos outros potenciais casos em que isso Uhum. poderia ter acontecido, talvez não tenha dado tanto problema, enfim, porque o atleta não tenha
se destacado tanto, né? Não tenha gerado tantas cifras, como foi o caso do Bambu, mas com certeza isso já aconteceu, porque é uma coisa que é simples de acontecer, né? Já aconteceu na nossa empresa a gente fazer prorrogação de prazo contratual com alteração salarial de atletas, né? Sem isso ser uma renovação, né? E vai que isso escapa aos olhos, fala, poxa, era para ter sido através de uma renovação, porque aí o clube ainda tem uma preferência na próxima renovação. Ou seja, na minha opinião, o Instituto de Indenização por Formação, eu não considero ele injusto, né? Eu acho que ele é muito justo para você remunerar e para prestigiar o trabalho dos clubes formadores, né? Que são os grandes formadores de craques do nosso país, que é o maior país de formadores de craques do mundo, né? Mas você já tem o primeiro contrato de 5 anos e a preferência numa renovação de 3 já são 8, né? Teoricamente. E você ainda ter essa possibilidade da prorrogação, é claro que o primeiro contrato tem que respeitar o prazo dos 5, né? Mesmo com a prorrogação. Mas você já cria expectativa no atleta e seus representantes de que aquela preferência por renovação já foi exercida, né? E não, tem uma surpresa aqui. Ainda vai ter que ficar mais 3 anos no clube, porque o clube ainda tem preferência por renovação, né? Então, na minha visão, esses critérios objetivos viriam para o bem. Viriam para o bem tanto do clube, como dos atletas, como dos seus representantes, porque teria mais previsibilidade, né? E o direito, na verdade, não só no desportivo, em qualquer outra área, é bom que você tenha previsibilidade para você poder pautar as suas atitudes, as suas condutas, né? Então, na minha visão, seria isso, claro. Proposta teria que ser muito mais... tem que ser discutido com muito mais profundidade, mas seria isso, estabelecer um mínimo, né, de cláusulas que você pode alterar por prorrogação e como que teria que ser por renovação, ou um mínimo de porcentagem do salário que você pode mexer, alterar, né, aumentar no caso, porque alterar não dá porque baixar não pode, é só aumentar. Sim, exato, é só aumentar, só majoração salarial. Exatamente, né, um limite mínimo para que isso possa ser feito por renovação, ou quando teria que ser por prorrogação, enfim. Não, perfeito, cara. A explicação acho que mais clara é impossível. E até quem acabou de entrar, enfim, tá acompanhando a gente. Essa é a nossa live Justa Esportiva do IBDD, oportunidade que a gente tem de conversar com o autor do artigo, que foi publicado no dia de ontem no site do IBDD. Então, se você entrar em ibdd.com.br, você vai encontrar na íntegra o artigo do Pedro e de outros tantos autores. Lembrando que são todos filiados do IBDD. E esse é um benefício que nós temos por ter concretizado a filiação junto ao Instituto. E aproveitando, Pedrão, já que a gente está fazendo esse período de comunicados aqui, até agradecer o pessoal que esteve presente no Happy Hour do BDD da semana passada, na sexta-feira, que é um projeto novo que o Instituto lançou e que foi um baita sucesso. Teve inúmeros profissionais extremamente gabaritados, todos filiados do BDD que participaram, contribuíram. A gente definiu 2 temas e tiveram debates riquíssimos lá e o pessoal saiu muito contente com o encontro. E o que foi mais legal é que foi extremamente descontraído, com vinho, cerveja, cada um com seu drink, batendo um papo sobre os assuntos relevantes e atuais do cenário justo-esportivo. E lembrar também, agora o IBDD está fazendo a divulgação nas redes sociais da jornada de Direito Desportivo Comparado, tá? Vão ser as próximas 3 sextas-feiras, dia 17, 24 e 31 de julho, então acompanhe as redes sociais que vão ter lá todos os detalhes, e também o webinar do BDD-ASP, sobre governança, compliance e proteção de dados, que vai ser no próximo dia 27/7, que também vai ter divulgação no nosso Instagram. Então, benefícios não faltam por serem filiados do BDD, então procurem saber melhor também sobre os nossos eventos e juntar-se a nós, né, Pedrão? A gente tem muitos benefícios no BDD e poder bater esse papo aqui após a publicação do artigo é um deles também. Com certeza, cara. Eu até queria só fazer um parênteses claro. Aqui para elogiar essa iniciativa da coluna do IBDD, né? Porque a gente gosta, eu pessoalmente gosto muito de escrever. Né? A gente está sempre vendo notícias de direito esportivo e transferência e regulamento. E às vezes dá vontade de escrever alguma coisa, só que nem sempre você consegue publicar isso em forma de um artigo. Né? Um artigo, às vezes, tem que ser uma coisa muito mais científica, tem que ter, enfim, um embasamento muito maior, uma coisa que toma muito mais tempo. É sempre bom estar escrevendo de tempos em tempos, mas essa coluna que o IBDD está promovendo com os filiados do Instituto, dão essa oportunidade de você escrever um texto
mais informal, né, mais acessível para aqueles também que não têm tanto contato com o direito esportivo e para aqueles que também, não, enfim, não têm acesso aos artigos científicos, de compartilhar conhecimento, né? Então é público para qualquer um, está no site do IBDD lá, a coluna, toda semana algum dos membros do IBDD publica uma coluna sobre algum tema atual, né, relevante, e sempre assim, curto, objetivo e, ao mesmo tempo, interessante, né? Então, aproveitar já para publicamente expressar aqui os parabéns, né, para quem teve essa ideia e para quem toca aí, né, na figura. A Júlia, né, todo o pessoal que toca isso mais de perto, que eu sei que dá bastante trabalho, ficar vendo data, quando que pode, que não pode, daí um não pôde, teve que puxar o outro para cá, empurrar para lá, né, mas tudo isso sempre pensando no objetivo principal do IBDD, que por si só, expandir e divulgar o direito esportivo por aí, né? Sim, sem dúvida. Inclusive a Júlia está acompanhando a gente aqui, por mais que ela tenha muito cabelo, de vez em quando ela fica careca, de tanto puxar a orelha de todos os autores que entregar o artigo, enfim, acho que a ideia é justamente essa, a gente passar a informação cumprindo o cronograma, né? A gente não falhar com o pessoal que acompanha. E eu mesmo tenho, desde 2012, que foi quando eu entrei no Direito Desportivo, o IBDD como uma grande fonte de pesquisa e informação sobre o direito desportivo, né? Então, fui muito privilegiado também de trabalhar com, agora, de novo, praticamente trabalhando com o Gustavo Delbin, que na época se tornou presidente do BDD, foi quem me abriu as portas, e agora o Léo Andreotti também, que deu essa oportunidade da gente ser coordenador, né, do Instituto. E, claro, é um trabalho que é árduo, mas ele é muito recompensador. Não Exatamente, cara. posso Eu sempre falo que o Léo e o Delbin, e também não posso deixar de falar o nome do Roberto Armelin, foram os três caras que me ajudaram, assim, que me incentivaram muito a entrar no direito esportivo, né? Naquela fase Legal. durante a faculdade que você tá meio perdido ali, ainda não sabe o que vai fazer da vida, Fica perguntando né? se você quer o direito de fato, né? O que você vai Exatamente, fazer. exatamente. E foram as três figuras aí que me incentivaram muito. Mandar um abraço também pro Andrei aqui, Andrei Turtle, Andrei Hauser, Isso, e pro exato. Bellini, dois grandes amigos também que o Direito Esportivo me deu, grandes companheiros. Um abraço. Dois craques. Eu ia mandar um abraço para eles agora, mandar um beijo para a Selma Mello também, para o Rubens Neto, que está acompanhando a gente. São amigos da faculdade, enfim. É muito legal poder contar com a presença de todos vocês. Agora a gente, voltando, né, inclusive para o nosso artigo, você mencionou muito bem a questão dos clubes formadores, né, com relação à importância que eles têm hoje de ser justamente a escola, a base do nosso futebol brasileiro, que hoje não tem só a obrigação de formar atletas esportivamente, como também criar pessoas, cidadãos que, se eventualmente não tiverem sucesso na carreira desportiva, precisam ter um futuro, precisam estudar, ter uma carreira como um advogado, engenheiro, médico, psicólogo, enfim. Hoje em dia nós sabemos que existe uma exigência muito maior nas categorias de base. Eu, por exemplo, via muito no São Paulo, né, os critérios objetivos da Lei Pelé para você poder emitir o certificado de grupo formador e ser considerado um grupo formador certificado pela confederação. E nós sabemos que tudo isso envolve muito custo, né? No São Paulo, nós tínhamos, em média, um atleta de 14, 15 anos com um custo anual de mais ou menos 120, 150 mil reais por atleta, né? Isso em uma categoria só. Então, você imagina, o São Paulo tinha desde das crianças de 11 anos, né? Basicamente, que você consegue ter um contrato de iniciação, até o sub-20, 23, que depois foi criada uma nova categoria de competição do Campeonato Brasileiro. Então, a gente sabe que é um custo de manutenção muito alto e nós trabalhamos com pessoas que não são só um negócio, um patrimônio que vai ter uma multa rescisória para ter um retorno lá na frente, que, né, o futebol tem essa peculiaridade, os contratos são feitos para serem rescindidos. Então, se você não vendeu um atleta, é como se você não tivesse tido competência de ganhar dinheiro com ele. Mas a categoria de base hoje ela tem um caráter muito mais educacional também do que simplesmente formar atletas. E o que nós vemos na Lei Pelé e na regulamentação da FIFA é que esses clubes formadores fazem jus a uma indenização, certo? Nós temos o Training Compensation, uma compensação por treinamento, nós temos também um mecanismo de solidariedade internacional e nacional pela Lei Pelé, e temos a indenização por formação, né, que inclusive mostra qual que é o cálculo que deve ser feito pelos clubes para poder
serem indenizados em caso de transferência, que não seja possível firmar o primeiro contrato profissional, que não seja possível renovar esse contrato nos termos da Lei Pelé. E aí, lembrando também que a Lei Pelé de 98, ela extinguiu o que era chamado de passe, né? Que inclusive hoje em dia nós temos ainda, enfim, essa denominação presente. Nem todo mundo ainda está tão bem adaptado assim, principalmente o pessoal que acompanhou essa transição. Mas eu queria que você passasse para a gente também um pouquinho do seu conhecimento com relação à diferença que existe. A indenização por formação prevista na Lei Pelé, que aí cumpridos os requisitos do 29A, que tem também a questão do mecanismo de solidariedade, e a questão do extinto passe, né, que vinculava o atleta ao clube, que sem o pagamento do valor da multa, mesmo sem contrato, ele não poderia se desvincular para poder trabalhar. E só para finalizar e não deixar passar, cumprimentar aqui nosso amigo Ramon Bisson, do 15 de Piracicaba, o dono de Piracicaba, o Ramon, inclusive fez uma live espetacular na semana passada aqui pela VDD. Ramon, um grande abraço. E todo mundo que quiser participar, deixar perguntas, aproveitem os comentários aqui, podem fazer as suas manifestações, perguntar para mim ou para o Pedro, a gente responde para vocês. Então, Pedrão, fica à vontade, está franqueada a palavra, se puder explicar para a gente essa diferença e os benefícios, obviamente, agradecemos. Mandar um abraço para o Ramon também, dar uma torcida aí pelo 15, na volta da A2. E a verdade é o seguinte, se você pegar os institutos do passe, né, que tem muita gente ainda hoje que acaba usando essa denominação, mas assim, às vezes porque é mais fácil, né, é uma palavra mais curtinha ali, em vez de falar direitos econômicos, fala passe, mas está muito errado, né, para quem fala, eu sempre falo, cara, procure evitar dizer isso, porque faz 22 anos que isso não existe mais. É como se fosse falar para mim fazer, né? É mais ou menos isso. Dá aquele ruim. Assim. Incomoda o ouvido, eu falo, meu Deus. Exatamente. Mas enfim, brincadeiras à parte, a questão do passe, imagino que todo mundo que está vendo saiba do que se tratava, mas para quem não sabe, eu vou fazer um breve resumo, né? Era um vínculo, além do vínculo contratual que havia entre o atleta e o clube, que prendia o atleta nesse clube até que alguém, ou algum clube, resolvesse pagar essa importância para que o atleta pudesse se transferir. Né? Em linhas bem básicas era isso. Né? Muita gente diz que era a última forma de escravidão da humanidade, é um pouco exagerado, mas realmente era uma coisa que acabava prendendo o atleta ao clube mais do que deveria. Né? Então hoje, um dia depois do fim do passe, quando acaba o contrato, o atleta está livre. Né? Não tem mais alguma outra coisa que prenda ele. Ele está livre, ele pode assinar. É só um diretor ligar para ele e falar: você quer vir jogar aqui? Quer, ele vai, assina o contrato e acabou. Ninguém precisa pagar mais nada por isso. É claro que às vezes está envolvido luvas, enfim. Aí é outra história. Né? Mas o vínculo ele se dissolve com o término do contrato. Né? E por que às vezes existe uma pequena confusão entre isso e a indenização por formação? Porque no fundo, se você for analisar de uma forma objetiva, a indenização por formação também é um valor que tem que ser pago para você tirar um atleta de outro clube. Né? Além do contrato de trabalho, além da multa rescisória, né? Que é a cláusula indenizatória desportiva. Só que a indenização por formação ela é muito mais restrita, né? Ela é uma especificidade e ela tem uma razão de ser. Né? Ela tem uma razão de ser que é exatamente aquilo que você falou agora no começo da sua pergunta, que é para você, não digo privilegiar, mas para você proteger os clubes formadores. Né? Hoje, para você ser um clube formador no Brasil, igual você comentou lá no São Paulo, você tem que cumprir uma série de requisitos que estão na Lei Pelé, né? E a CBF tem que certificar você com um certificado de clube formador. Infelizmente, comparando com o número total de clubes que tem no Brasil, o número de clubes que tem esse certificado é muito pequeno. Né? Deve girar em torno aí de uns 30. Nem isso, se duvidar. Não tem, isso é público. No site da CBF você entra e olha quais são os clubes hoje que têm esse certificado. É um certificado renovável, né? Ele pode ser ou de 1 ou de 2 anos, dependendo do critério que a confederação analisar. E As categorias, né? Categoria A ou categoria B, categoria de acordo com quantos requisitos objetivos de lei você está cumprindo ali comprovadamente. E é um calhamaço, né? Uma documentação gigantesca, com muita documentação coisa.
documentos pessoais, enfim, todas as comprovações, fotos, enfim, com toda a qualificação do corpo profissional que está dedicado às categorias de base e toda a estrutura que você tem que comprovar. Inclusive, acho que a gente pode até aproveitar, Pedrão, desculpa te interromper, deixar aqui, óbvio, um abraço gigantesco para o Delguin, que está acompanhando a gente agora, que também já foi elogiado aqui, não sei se conseguiu chegar a tempo, porque ele estava em reunião, mas enfim, Delba, obrigado por tudo que você fez por nós. E o meu amigo Rubens Neto também já fez uma pergunta, falando, mas isso não acaba favorecendo os clubes mais ricos? Na verdade, aí vamos ver se você concorda, mas acho que na verdade é o contrário, né? Você prestigia e chancela os clubes que têm condição de ser formadores e ter a certificação chancelada pela CBF. E a partir claro... do momento... Diga, Oi, pode falar. Termina o raciocínio. Não, é isso, a partir do momento que você consegue comprovar que você é um clube formador, obviamente alguns com mais ou menos estrutura, você acaba sendo amparado pela legislação nacional para receber essa indenização. Ainda tem uma discussão com relação a aliciamento de atletas pelo exterior, porque como é uma normativa nacional, né, uma lei federal, em tese não teria aplicação no exterior, então a FIFA tem lá uma questão de aliciamento, Protection of Minors, que é o artigo 19 da RSTP, mas aí é uma discussão um pouquinho mais ampla que também poderia ensejar uma indenização ao clube formador que comprove o vínculo, né, de fato. Mas, enfim, era só essa intervenção que eu queria fazer, pode concluir o seu raciocínio. Então, a pergunta do Rubens, eu entendo o raciocínio dele, né? Ele deve ter pensado o seguinte, poxa, mas se é tão caro manter toda essa estrutura para você ser clube formador, isso vai prestigiar os clubes que têm dinheiro, né? E faz sentido a pergunta. Mas, na verdade, Rubens, essa norma, ela serve para evitar que clubes tenham condições sub-humanas. Né? Porque a gente está falando de um universo de 800 clubes que tem no Brasil. Não estamos falando de Flamengo, de Palmeiras e de São Paulo. Estamos falando de todos os clubes do Brasil. Né? E todos esses clubes formam jogadores. Inclusive, esses são os clubes que mais formam jogadores. Né? Os clubes que às vezes são revelados por Flamengo, por São Paulo, passaram por clubes menores antes. Clubes do interior, né? Então, isso serve para estimular esses clubes menores a terem essas condições, a se organizarem, a conseguirem patrocinadores, enfim, se organizarem cada um da sua forma para eles conseguirem os recursos suficientes para terem essas condições mínimas para obter o certificado de clube formador. É igual o Renato falou. Você viveu isso dentro do São Paulo, você viu como é difícil, como são vários requisitos. Mas se você organizar bem, inclusive se você olhar ali na lista de clubes formadores, tem clubes pequenos. Tem um clube aqui no interior do Paraná, chamado PSTC, que é, para mim, um dos melhores exemplos de clube formador. O Paraná Soccer Technical Center. O PSTC é um clube que no profissional não tem grandes aspirações. Né? Ele joga, hoje está jogando a primeira do Paranaense, né? Mas sempre cai para a segunda, sobe para a primeira, enfim. Não é o principal objetivo dele. Agora, o PSTC revelou Kleberson, Dagoberto, Rafinha, Fernandinho, se eu não me engano, o Jadson também. Né? E sim, tem no site deles a lista de todos os atletas formados por lá. Isso, inclusive quando eu fui lá, pude conhecer o dono, né? Um cara, um cara muito, muito simpático, assim, muito querido. Ele mostrou uma árvore que tem lá, que o Kleberson plantou quando jogava na base do PSTC, e hoje a árvore está enorme. O negócio é simbólico, tem uma plaquinha, assim, né? Assim, é uma estrutura modesta, né? Não tem nada de luxo, nada, mas tem tudo que precisa. Tem um refeitório bem equipado, né? Tem um quarto ali com, no máximo, acho que 4 ou 5 atletas por quarto, né? Não fica atolando 15 crianças num quarto. Deve ter ali os seus... terceirizado, mas deve ter um acompanhamento psicológico, acompanhamento médico, acompanhamento dentário, né? Então, assim, não precisa de... Você não precisa do CT de Cotia para ser formador. É claro que é bom, né? Mas não precisa. É maravilhoso, eu vou te falar, viu? Quando eu tava falando, eu não queria sair, não. É fantástico. Mas o que eu quis dizer com isso é que você consegue, com menos dinheiro, com uma estrutura mais enxuta, fazendo um bom trabalho nas categorias de base, né, e bom trabalho, enfim, para conseguir levantar outros fundos, você consegue fazer com que o clube seja formador. Né? Tem clube hoje de primeira divisão que perdeu o certificado, clube de Série A. É verdade. Ao passo que o PSTC, que não joga nem a Série D, tem. Faz tempo que tem. E ganha muito dinheiro com isso, né? Porque esses jogadores que foram formados lá,
ele vai ganhar mecanismo de solidariedade em todas as transferências, né? Ele certamente, quando fez a negociação, reteve direitos econômicos de uma futura venda, né? Aquele zagueiro que foi para o Shakhtar Donetsk, que era do Palmeiras, também é formado lá, o Vitão, né? Então, outro exemplo Exato, aí, foi é super formado novo lá também. também, né? Então, voltando à questão da diferenciação do passe, né, e da indenização por formação. Sim, a indenização por formação é uma condição que você estabelece, é uma importância que tem que ser paga caso o atleta não queira assinar o primeiro contrato profissional com o seu clube formador, né? E aqui lembrando, clube formador no sentido estrito, sentido técnico, né? Clube formador não Isso. é o clube que forma o atleta, é o clube que tem o certificado de clube formador e que forma o atleta. São duas condições cumulativas, né? É uma forma de protegê-los, né? Para que ele não tenha todos esses gastos que a gente falou até agora, né? Toda essa estrutura, todo esse cuidado em manter, né, essa estrutura de pé, e daí o atleta simplesmente se recusa a assinar o primeiro contrato profissional, que é quando o atleta passa a ter um efetivo valor, né, econômico perante o mercado, e perde esse atleta de graça, né? Então isso serve para remunerar, serve para proteger, para indenizar, né, no sentido estrito da palavra, os clubes formadores, né? E assim, eu trabalho bastante com categorias de base, e o trabalho em categorias de base, ele tem uma importância e uma dificuldade que às vezes as pessoas não percebem porque não está a olho nu, né? Na TV, o máximo que passa de categorias de base é uma Copa São Paulo, que já é um campeonato praticamente profissional, quase todos os jogadores ali têm contrato profissional, né? A categoria de base é o momento em que você está formando o atleta e o cidadão, né? Dizem estudos, enfim, Sem eu ouvi dúvida. uma palestra uma vez de uma referência nessa área, que é o Antônio Carlos Gomes, né, educador físico, um cara que é referência, e ele deu vários dados, várias informações lá, e disse que o período de maturação, de desenvolvimento psicomotor do atleta, né, aqui a parte física dele, não entendo nada dessa área, não é minha área, mas palavras dele, é até os 14 anos, né? Até lá ele desenvolve, por exemplo, eu não lembro do número exato, mas era de 70% a 80% daquilo que ele tem de potencial como atleta, né? Tanto na parte Entendi. cognitiva como na parte motora. Os outros 20% é dali em diante, né? Então, aquele trabalho ali do atleta com 9, com 10, com 11 anos, ali quando assina o primeiro contrato de formação, com 14, é o trabalho mais importante, né? E é por causa Com desse certeza. trabalho que o Brasil, mesmo com todos os problemas, clubes com dívida, né? Enfim, todos os problemas que a gente sabe que nossos clubes têm, é por isso que o Brasil, né, tem hoje, uma fonte inesgotável de talentos, né? Claro que tem razões históricas, né? Mas, assim, pensando num período menor de tempo, é muito em função do trabalho de base. Então, esse trabalho tem que ser protegido. Porque senão não teria clubes como o PSTC. Eles não teriam razão de existir. Exatamente. Né? Por que eles iam gastar tanto tempo, tanto dinheiro, né? Profissionais de extrema qualidade, fazendo um trabalho competente? E para quê? Né? Se Então, soubesse que perderia o atleta num não piscar de teria olhos e porquê. também não fosse indenizado pela perda Exatamente. desse jogador que ele Porque é dedicou muito tanto cedo. tempo e dinheiro. Exato, é muito sedutor para um atleta que joga num time do interior chegar a um time grande e falar venha, né? Uhum. É muito sedutor. E não é culpa do jogador. Ele tem sonhos, ele tem aspirações na carreira. Nada mais normal ele querer ir para um time grande, né? Só que Sim, sem dúvida. tem que ter essa proteção para os clubes menores, senão, como falei, eles não teriam razão nenhuma para fazer o trabalho que eles fazem. Excelente, Pedrão. Eu consegui pescar duas perguntas aqui que o pessoal fez. Acho que é interessante a gente responder também para prestigiar o pessoal Claro, que está nos lógico. acompanhando aqui. O perfil Manto Sagrado 12 diz o seguinte: direitos desportivos seria uma especialidade de destaque devido à situação de pandemia mundial. Vocês acreditam em expansão daqui para frente? Olha, Manto Sagrado, acho que não é nem daqui para frente. Eu vejo desde 2012 que eu comecei a militar ainda como estagiária no direito desportivo, que é um ramo em extrema expansão, né? Está em uma progressão geométrica, assim. Graças a Deus, nós tivemos grandes mestres do direito desportivo, alguns, infelizmente, nos deixaram recentemente. O professor Álvaro Melo foi um deles, né? O Marcílio Krieger ainda já tinha falecido quando eu comecei, enfim, mas são grandes mestres que nos deixaram, mas hoje nós temos grandes referências, nós citamos algumas aqui nominalmente, né, Pedrão, que a gente
tem como grandes exemplos na carreira do direito esportivo, sem falar, enfim, dezenas e centenas de grandes advogados. E a vantagem do direito desportivo é justamente esse, né? Porque você tem uma interdisciplinaridade muito grande com os outros ramos do direito, né? O que são chamados de direitos materiais. Então, só no artigo de hoje que a gente está falando de contratos, a gente aplicou o direito civil e aplicou o administrativo. Você tem uma parte contratual, você tem uma parte empresarial, você tem a oportunidade de trabalhar com direito tributário, com propriedade intelectual, com direito criminal. Enfim, são o direito trabalhista, né, principalmente do vínculo dos atletas com os clubes, e claramente com a pandemia, apesar do nosso distanciamento social, nós temos aí uma questão que nos deixou mais próximo, né, por conta desse contato da internet. Então eu estou aqui em São Paulo, o Pedro está lá em Curitiba, e a gente tem aqui um contato como se fosse praticamente ao vivo, com pessoas, dezenas de pessoas acompanhando a gente. E com as alterações de regulamentações da FIFA, agora a gente vai ter na Federação Paulista de Futebol também uma alteração com relação a datas para a volta de competição. Sem dúvida é um ramo que atrai muita atenção, e com essas modificações que costumam ser constantes e recentes, mais ou menos uma vez por ano a gente tem uma mudança significativa. Isso força todos nós a estudarmos, né? Quais são os ramos do direito desportivo, qual o caminho que ele tem a seguir, e é mais do que uma obrigação quando você está fazendo, aí você tem a sua empresa, Pedro, quando você está fazendo uma consultoria de um atleta que ele precisa se informar, você tem que passar a melhor informação possível para ele, você tem que estar extremamente atualizado, né, do que acontece no dia a dia. Não sei se quer complementar alguma coisa, se a gente pode prosseguir para a pergunta. Rapidamente, respondendo à pergunta do Manto Sagrado, eu imagino que tenha ficado mais no radar das pessoas do direito esportivo agora, que gostam de futebol, que leem sobre futebol, porque isso vai trazer uma enxurrada de mudanças, né? Em questão de prazos de campeonatos, né? Datas e janela, e vai mexer na janela, e meu time vai poder contratar, não vai, e o jogador do meu time que acabava o contrato agora, como é que vai fazer, né? Então isso, por causa disso, por essas inúmeras questões que estão sendo levantadas e que, por ser um momento que nunca ninguém passou antes, são questões que têm que ser muito debatidas, né? Muito debatidas, porque vai ter muito trabalho para os operadores do direito esportivo daqui para frente, né? Contratos que vão ter que ser revistos, né? Patrocinadores que não vão poder pagar aquilo, mas que estão pagando porque estão quebrando, né? Então, assim, N situações que o direito esportivo vai ter que abarcar, né, agora, especificamente em função da pandemia, e não só o direito esportivo, o direito como um todo, né? Principalmente, na minha visão, na área de direito contratual, né? Então, o direito esportivo... Que foi o mais afetado, né? Na minha concepção, foi o mais afetado, foi o contratual. E concluindo, o direito esportivo parece um pouco raso dizer, mas é verdade, ele é uma área um pouco mais nova do que as outras áreas, né? Isso não é inegável. Então, eu diria que o direito esportivo ele está ainda mais em formação do que outros ramos do direito, né? É só você ver, a Lei Pelé tem 22 anos e já foi reformada, me corrija se eu estiver errado, Renato, 12, 13 vezes. Sim. A gente teve a operação 2011, 2015. Exatamente. Então, é um direito que está em constante transformação, né? E Lei Geral do Esporte tramitando no Congresso Nacional, né, várias coisas que estão para estourar e vai mudar. Medidas provisórias que aparecem no meio do caminho. Exatamente, sem cumprir o requisito da urgência, enfim. Há controvérsia, né? Há controvérsia. Mas eu acredito que sim, que E agora, hoje em dia, você vê muito mais espaço para colunas, para blogs de direito esportivo, dentro, né, de portais de esporte como um todo. Né? Então, em próprio Globo Esporte, o UOL, todos esses portais, você vê sempre agora um espacinho reservado ali para direito esportivo. Tipo, o caso do Rony, que teve ontem, né? Aqui em Curitiba, todo mundo ficou muito aflito, preocupado por causa da questão do Atlético, né? A punição de não poder contratar por duas janelas, né? Vários amigos registro, não é? Isso, exatamente. Não poder registrar atletas por 2 períodos de registro, 2 janelas. Vários amigos meus atleticanos me mandaram mensagem, cara, e aí, como é que vai ser? Vai poder contratar, não vai? E pode renovar e não sei o quê. Né? Há pessoas que gostam de futebol, mas que não têm contato nenhum com o direito esportivo, mas que se interessam, né? Porque isso vai trazer um impacto direto no clube,
né? Um clube não poder contratar por 2 temporadas é uma coisa grave, né? Então, É sim. grave, é grande. Então, sim, diria que O que a era, sabe o que é resposta à sua muito pergunta é legal? sim. O que é muito legal é que assim, o futebol sempre foi papo de boteco, né? É, E nós ainda temos um pouco menos de idade, né? Então, assim, desde que a gente se conhece por gente, a gente discute futebol. sim. E o que é mais interessante de ser especialista ou militar na área do direito esportivo é justamente isso, aquele papo de boteco toma um caráter um pouco mais sério. Então, o pessoal pergunta, né, vem atrás e fala, viu, é isso mesmo? O que acontece? Não, porque eu li em tal lugar, mas eu queria entender melhor. E aí fica sob nossa responsabilidade poder explicar da forma mais técnica possível, né, qual é a problemática e qual que é a solução. O caso do Rony é super emblemático. O meu pai, aqui em casa, palmeirense, também já veio perguntar: Então. pô, mas você acha que vai manter? Vai jogar contra o Aham. Corinthians? Você acha que rola? Não rola? E é super legal, né? Um almoço acaba sendo o futebol, que é basicamente o que a gente vive. Mas eu confesso que em uma situação dessa, almoço ou boteco, eu prefiro tirar o terno e voltar a Total. virar torcedor. Não, aqui, Cornetar, ó, cheguei da enfim. federação, do jeito que eu tava, eu te atendi, mas também não podia ser a menos, né? Para te receber tem que ser terno e gravata, e quase coloquei uma gravata borboleta aqui. Que isso. Vamos lá, ó. Então vamos fazer o seguinte: eu tenho mais duas perguntas aqui, e aí a gente já caminha para o nosso encerramento, tá? Para as considerações finais, até porque acho que a gente conseguiu debater super bem também o nosso tema de hoje, o artigo. O Fernando perguntou aqui, ó, na visão dos amigos, dá para enxergar esse mecanismo de formação como um instrumento de proteção também dos jovens? Digo isso considerando o rol que deve ser seguido pelo clube para tanto. E sim, né? A gente comentou, né, com relação a isso do artigo 29, né, da Lei Pelé, que passa quais são os critérios objetivos. Inclusive, se alguém tiver curiosidade, quiser entender um pouquinho melhor do que a gente está falando, a Lei Pelé é a Lei 9.615 de 98. Jogou no Google, primeira coisa que aparece, procura o artigo 29, que ele vai falar quais são os requisitos que o clube tem que cumprir para ser considerado um clube formador. E aí, cumpridos objetivamente os requisitos, como o Pedro muito bem falou, a CBF chancela por um certificado, né, certifica o clube como formador, então existe um documento assinado pela confederação, que ele pode ser de categoria A ou B, de 2 ou 1 ano, e ele é prorrogável depois desse período. E uma vez sendo certificado como clube formador, fica amparado pela Lei Pelé e por todas as indenizações que a gente está discutindo aqui. Então, de fato, é um instrumento, né, de proteção dos jovens e também do clube que tem gastos bem relevantes para a formação desses atletas. Eu diria que tem Uh, os dois lados da moeda, né? Primeiro mandar um abraço, Fernando Prigol, grande amigo meu, né, aqui de Curitiba, Excelente. advogado também. Um abraço para Felipe Malucelli, também lá de Londrina, grande amigo meu também. Respondendo a pergunta do Prigol, eu procuro olhar os dois lados da moeda, né? Porque eu, na visão de representante de atletas, também tenho que olhar por esse lado, né? Então, eu acho Sim. que, de um lado, né, em um determinado aspecto, sim, né, é de proteção, mas no sentido de que o clube, para ser formador, né, para ter esses direitos, para ter esses benefícios do direito de formação, ele tem que dar as condições para o atleta performar, né? Então não adianta chegar lá e ter um campo tudo esburacado, e ter um vestiário horroroso, e ter um Uhum. dormitório cheio de teia de aranha e 15 garotos por quarto, né? Você ter esses requisitos, você faz com que o clube se incentive a ter boas condições, né? De alojar e dar trabalho para os seus atletas em formação. Então, nesse Sim. sentido, sim, né? Proteção dos jovens para que eles tenham boas condições, né, de formação. Porém, do outro lado, né, eu acho que isso, na verdade, é como se fosse uma contrapartida, né? E esse é o termo mesmo. A contrapartida que o clube tem para oferecer, por oferecer todas as boas condições, é justamente a proteção que ele tem na hora de ter o direito de assinar o primeiro contrato. Aí eu já acho que não é uma proteção ao atleta, né? Porque o atleta ele acaba ficando limitado, né? Ele acaba tendo que. Ele é obrigado a assinar o primeiro contrato profissional com aquele clube. Porque a Uhum. multa que colocam na Lei Pelé ela é uma multa extremamente alta, na minha visão, justamente para que isso não aconteça, né? Eles Exatamente. colocam uma multa praticamente inviável, né? Tão difícil de calcular, eu acho que é mais difícil calcular do que pagar, né?
Tem Mas que ser apurado o gasto médio, multiplicar, isso, enfim. exatamente. Exatamente. Eu que não sei nada de matemática ia me bater. Eu que Mas não sei nada de matemática já sei que são alguns milhões, então exatamente, alguns esse é o milhões no ponto mínimo. objetivo. É. É. Então, nesse caso, é claro que não há proteção para o atleta, há para o clube. Mas por tudo aquilo que o clube ofereceu para o atleta naquele período que ele ficou lá se desenvolvendo. Então, eu acho que é uma Sim, troca, sim. né? É uma troca. Excelente. Pedrão, ótimo. Você estava explicando, estava dando risada aqui, porque vieram alguns comentários. A Fernanda Meirelles falou assim: olha, diria que até o direito de família chega no direito Sem desportivo. De fato, dúvida, chega, né? sem dúvida, o E tempo você ainda inteiro. tem muito contato com atletas, você sabe muito bem. E a O gente, tempo inteiro. quando estava no clube, recebia penhora de salário, pensão alimentícia, família ligando para saber de contrato, enfim, faz parte, né? Faz Direito parte. desportivo, como a gente disse, é interdisciplinar. Eu Muito. tava dando risada com a Mariana Chamelete com o Delbin também, falando que eu tô de terno e gravata hoje, mas já tá justificado. Obrigado, Mário, obrigado, Delbin, por estarem com a gente, vocês são feras demais. E, Pedrão, acho que a gente pode caminhar, então, para nossas considerações finais, né? Então, agradecer a sua presença aqui de novo, esse bate-papo que, cara, eu te falei, passa super rápido, a gente está falando há 50 minutos aqui, e se pudesse, ficaria mais 2 horas tranquilamente conversando. Então, por favor, suas considerações, já se despeça do pessoal, e aí logo em seguida eu vou dar os nossos recados do BDD para poder finalizar. Beleza. Mandar um abraço também, registrar aqui o Matheus Moraes, grande amigo, Gilberto, Juliano, né? E caminhando para o final, eu acho que a ideia desse meu artigo, como eu falei, ela foi impulsionada por esse caso, né, que saiu na mídia aí do zagueiro Bambu, né? E eu acredito que a partir disso agora os representantes, um abraço para o meu pai também que mandou uma mensagem ali, professor Vânia. Apareceu o professor Vangueiro, grande abraço. Eu acho que agora os representantes dos atletas e o departamento jurídico dos clubes vão se atentar mais a isso. Né? Vão se atentar mais a isso, vão procurar deixar bem claro se trata de uma prorrogação, se trata de uma renovação. E se um dia isso chegar nos ouvidos de quem tem quem é responsável pelos regulamentos da CBF, eventualmente por uma Lei Pelé também, eu acho que seria bem interessante a gente fixar critérios mais objetivos para isso, para que não dê mais confusão, né? Para que não precise chegar a caso na CNRD. Eu, pessoalmente, apesar de ser advogado, eu sou muito anti-litígio. Né? Eu acho que tudo tem que ser resolvido antes. Né? Então, aqui na empresa também, Conciliado, né? às vezes o jogador quer colocar o clube na justiça porque não está recebendo. Eu falo, eu só faço isso quando eu só sou favorável a isso. Claro que cada um tem o direito de fazer, né, de entrar com a ação que quiser, mas eu só dou meu parecer favorável a isso quando não tem jeito. Né? E para isso não acontecer, se você tiver critérios objetivos pré-estabelecidos, é muito mais tranquilo, muito mais fácil. Né? Bom, senta aqui, vamos quintuplicar o teu salário? Bora, eu tenho interesse, o clube tem interesse, porque tem muita sede de outros clubes. Então, isso tem que ser através de uma renovação, porque a lei diz que se você for aumentar em X% o salário, tem que ser por renovação. Ah, mas aí o clube vai perder preferência por renovação. Bom, então azar, né? Aí é tudo questão de planejamento. É a questão do clube também Sim. apostar naquele jogador na hora que ele está na formação, não ser tão cauteloso, ou vice-versa, ou o clube, o atleta às vezes que não bota tanta fé naquele clube, né, acabar apostando mais no projeto que o clube tem para ele. Né? Então, o direito esportivo ele é tão legal, ele é tão apaixonante nesse sentido, porque a gente está falando de uma questão aqui que parece às vezes um pouco ampla, um pouco abstrata, né, para quem às vezes não tem tanta vivência, mas que é muito prática. É muito Com certeza. prática. Os gestores de futebol, os representantes de jogadores, todo dia estão lidando com contrato, com renovação, com prorrogação, né? Com prorrogação, renovação, ampliação, né? Usando os termos aí que eu Exato. trouxe do direito esportivo. E quanto mais isso tiver objetivo e claro para todo mundo, vai ser melhor. Então, em nome do IBDD, né, eu como coordenador regional aqui no Paraná, eu agradeço ao espaço, a todo mundo envolvido nesse projeto, e dizer para quem tem interesse, né, para quem gosta de direito desportivo, ou está começando a faculdade de direito agora, ou está se formando, em dúvida do que fazer. Eu sempre digo que o direito esportivo ele nada mais é do que unir o útil ao agradável. Né? Você juntar É a um sua paixão... entretenimento com responsabilidade. Boa, essa eu nunca tinha ouvido, vou usar. Né? É você juntar a tua profissão com a tua paixão. Né? E quem é apaixonado por futebol sabe como é. Não é uma coisa que não se explica, é uma coisa que se vive. Então, você poder viver isso no teu dia a dia, aprendendo aspectos técnicos, seja
é técnico, eu digo tático dentro de campo, ou técnico para nós que ficamos aqui de fora, né, por detrás dos panos, engravatados, Sim, cuidando das questões contratuais e tudo mais, é muito legal e tem muito espaço, né? Muito espaço para aquele que está começando perfeito. agora, né? Não é um ramo como direito civil, direito processual civil, não falando mal, né? Até porque minha mãe e meu Pedrão, pai a estão nossa vendo live aqui. vai